Amém. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Querido, abra sua Bíblia comigo, aí no capítulo 22 de Gênesis, a partir do versículo 1. Depois de algum tempo, Deus pôs à prova a fé e obediência de Abraão. Abraão chamou Deus. Aqui estou, Senhor, respondeu Abraão. Disse Deus: tome o seu filho, sim, o seu filho único, Isaque, a quem você tanto ama. Vá com ele à terra de Moriá, e lá mostrarei um dos montes. Nesse monte, sacrifique o seu filho Isaque, como oferta queimada. Versículo 3: na manhã seguinte, Abraão levantou cedo da cama, rachou lenha para o fogo do sacrifício, preparou o jumento, chamou os 2 criados e Isaque, e foi com eles para onde Deus lhe tinha dito que fosse. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão viu de longe o lugar. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos criados. Eu e o rapaz vamos um pouco mais adiante. Vamos oferecer culto a Deus, e logo voltaremos para cá. Versículo 6: Abraão colocou a lenha nos ombros de Isaque, e foram juntos. Isaque carregava a lenha, e Abraão levava um punhal e uma tocha de fogo. Andaram um pouco e Isaque falou: pai, que é meu filho? Respondeu Abraão. O filho perguntou: temos lenha e fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá o cordeiro para si, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram andando juntos. Finalmente chegaram ao lugar indicado por Deus. Abraão construiu um altar, arrumou a lenha, amarrou o filho Isaque e o colocou em cima da lenha no altar. Depois pegou o punhal para matar o filho. Nesse momento o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, Senhor, respondeu ele. Deixe o rapaz viver, disse o anjo. Não lhe faça nada, bem sei que Deus está acima de tudo em sua vida, pois você não me negou, nem mesmo o seu amado filho, o seu único filho. Nisso Abraão viu um cordeiro preso pelos chifres numas moitas. Pronto, ali estava o animal para o sacrifício. Abraão ofereceu o carneiro como oferta queimada ao Senhor em lugar de Isaque. E o último versículo 14: Abraão deu ao lugar o nome de Deus proverá. Por esse nome é conhecido até hoje. Amém? Curva a sua cabeça um pouquinho. Curva a sua cabeça um pouquinho. Vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te exaltamos nessa noite, nesse momento de celebração, neste culto de adoração ao teu santo nome. Nos rendemos agora, Pai, diante da tua palavra. Pedimos a bênção, a iluminação do Espírito Santo, a direção do Senhor, para que a vontade e o propósito do Senhor se cumpra em nossa vida, através da tua palavra nessa noite. Fala conosco, viemos com um desejo ardente na nossa alma e espírito para ouvir a tua voz. Fala com cada um de nós a palavra que o Senhor tem para nos falar, da vontade do teu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, com base nesse texto que nós lemos aqui nessa noite. Quem está em primeiro lugar na sua vida? Quem ocupa o primeiro lugar no seu coração, na sua vida, na sua alma, hoje? Quero que você reflita com essa simples pergunta nessa noite. Quem ocupa o lugar mais importante no íntimo do seu ser, na sua vida, nessa existência, no seu dia a dia, nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas decisões? Quem ocupa o primeiro lugar? De quem é esse lugar? Você não precisa responder para mim, mas eu quero que você pense um pouquinho aí sobre esse lugar, sobre essa pessoa. E se você responder dentro de você com uma grande certeza e convicção, dizendo que é Deus quem ocupa esse lugar, que esse ambiente no meu espírito é dele, que tudo é governado pelo seu espírito, você respondeu certo. Mas você vai precisar olhar para a sua vida, para o lado de dentro e para o lado de fora, se de fato Ele está ocupando o primeiro lugar em tudo que você é,
em tudo que você faz, em tudo que você planeja, em todos os seus propósitos. Deus não aceita, irmão, ser o segundo em nossa vida. Amém? Deus jamais vai aceitar ser o segundo, a segunda opção em nosso coração ou em nossa vida. Jamais vai aceitar. Deus não vai barganhar esse lugar. Por isso que o verdadeiro evangelho é pregado, mas muitas pessoas não querem o compromisso com o evangelho de Jesus. Querem o compromisso com o falso evangelho que é pregado, de facilidades. O evangelho que não demonstra ou que não oferece uma cruz e uma renúncia, aonde Jesus disse que se você quiser seguir após ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga dia após dia, segundo as pegadas do Mestre. Amém? Por que eu estou falando para vocês? Porque nessa noite nós lemos um texto, e é um texto bem clássico da Bíblia, quando Deus chama Abraão no capítulo 12, uma história muito conhecida. Esse homem, em um tempo de muita controvérsia, dentro do seu contexto cultural, da sua história, do seu povo, seu pai era idólatra, sua família era idólatra, mas Abraão, em um momento da sua vida, ele ouviu a voz de Deus, mesmo rodeado de ídolos, mesmo em uma terra pagã, Ur dos Caldeus, mesmo em um ambiente idólatra, onde havia muitas crenças, um ambiente politeísta, cheio de deuses, e as pessoas poderiam escolher o Deus a qual ela ia servir, se esse Deus era de madeira, de barro, de pedra, se era um Deus que controlava, entre aspas, a chuva, se era um Deus que controlava as plantações, segundo as crenças daquele lugar. Mas Abraão, envolto a esses deuses, ele não optou em servir a deuses. Um dia ele ouviu a voz de Deus falando com ele na sua caminhada. E eu sei que oferta de deuses, como hoje nós temos em nossa sociedade, eu sei que Abraão tinha diante da sua sociedade oferta de deuses, né? Caminhos e mais caminhos. Hoje se diz aí, todos os caminhos levam a Deus. Vivemos em um pluralismo religioso. Há diversas religiões, você pode escolher na prateleira aquela que você quer, aquela que você consegue se adaptar melhor. Mas o evangelho não é uma religião. Jesus não veio criar o cristianismo. Jesus veio para trazer o reino de Deus sobre essa terra, manifestar a glória de Deus e a salvação aos homens. E os homens foram e estabeleceram uma religião chamada cristianismo. Mas glória a Deus por isso, é dentro do cristianismo que nós servimos a Deus. A palavra de Deus que foi ali ensinada e está sendo ensinada para nós como igreja. Estamos aqui diante da palavra do Senhor. Amém? Abraão teve várias oportunidades de servir a deuses, mas um dia Abraão ouviu a voz de Deus. Deixa eu falar para você, irmão, não existe deuses. Não existe deuses. Pastor, mas quando a Bíblia fala de deuses, você vai perceber que são deuses minúsculos, são deuses criados na imaginação do homem. Foi o homem que fez aquele Deus de barro, de pedra, de madeira, seja lá do que for. O homem que está distante do verdadeiro Criador do universo. Mas Abraão ouviu a voz de Deus, isso é um fato. E ao ouvir a voz de Deus, Abraão seguiu essa voz, mesmo sem saber para onde ia. Deus lhe chama e lhe faz promessa. Se você ler Gênesis a partir do capítulo 12, você vai ver Deus chamando Abraão, a chamada de Abraão. E ali ele passa a viver em uma fé extraordinária no Senhor. E Abraão é conhecido na Bíblia, e conhecido por nós, como o pai da fé dos crentes. Ele foi justificado pela fé. Como alguém é justificado pela fé? Somos justificados pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Fazemos uma aliança com Jesus, recebemos a justiça de Jesus e somos justificados pelo sangue puro que foi derramado. Mas lá atrás Jesus não havia morrido ainda, e Abraão é justificado pela fé, porque ele creu em Deus. Isso foi lhe imputado, computado como justiça. Deus disse: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia! E por isso estamos aqui como justos nessa noite. Eu fiz essa pergunta para você: quem está em primeiro lugar na sua vida?
Quem está em primeiro lugar na minha vida? Quando a Bíblia diz que Abraão, ao ouvir a voz de Deus, se levantar, prepara os seus servos, o seu jumento, corta a lenha, pega o fogo, chama Isaque, caminha 3 dias de Berseba até o Monte Moriá. Segundo a história, a tradição diz que do lugar onde Abraão estava em Berseba foram 80 quilômetros. Por isso foram 3 dias de caminhada entre parada e andando, e parando e andando. Abraão vai 3 dias de caminhada e leva o seu filho para sacrificá-lo. Quem sabia disso? Abraão, Deus, Abraão e Deus. A sua esposa não sabia, os seus servos não sabiam, o seu filho não sabia. E eu quero colocar aqui, irmão, essas 3 figuras importantíssimas. Abraão representa o pai, Deus. Isaque representa o filho, Cristo, o próprio Cordeiro. E o fogo que era levado por Abraão representa o Espírito Santo. Significa, eu já quero dizer para você nessa noite, que essa prova, porque esse contexto fala de uma prova na vida de Abraão. E todas as vezes que Deus permite uma prova, ou que Deus envia uma prova nas nossas vidas, Ele está querendo nos aprovar, Ele está querendo fazer-nos crescer espiritualmente, crescer, nos amadurecermos na fé na sua presença. Abraão tinha recebido uma promessa de Deus, ele esperou por 25 anos essa promessa, um filho. Depois de 25 anos ele recebe a promessa, houve alguns percalços no caminho, ele acabou fazendo algo errado, ele teve um filho fora do propósito de Deus. Então Abraão tem um filho depois de 25 anos de tanta prova e luta. Isaque começa a crescer, e um dia Deus vem a ele e diz assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem você tanto ama, leva ele no Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Para quem que Deus está fazendo, irmão? Promovendo essa prova, pedindo esse filho para um homem de fé. Para um homem de fé, de um homem de fé que não negaria o Senhor, que não negociaria com aquele que era mais precioso na sua vida. Agora pasme você, 25 anos esperando a promessa se cumpre, Deus dá o filho, e Deus pede o filho. Por que Deus está fazendo isso? O contexto que eu estou falando para você aqui é um contexto de prova. E se você nessa noite ou nesses dias está passando por uma prova, eu quero falar para você como o nosso irmão Lázaro, que já partiu, falou: vou passando pela prova dando glória a Deus. Não como o povo no deserto que passava pela prova murmurando contra Deus, vou passando pela prova dando glória a Deus. Porque, irmão, a Bíblia diz assim: tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E às vezes no dia da minha prova, no dia mau, no dia ruim, da circunstância desfavorável, eu tenho uma grande tendência, eu e você temos uma grande tendência de reclamar, de murmurar, de dizer: eu não mereço isso, por que eu estou passando por isso, por que Deus permitiu isso? Ao contrário, eu deveria dizer: te louvo, Senhor, eu te adoro, porque eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Deus vem a Abraão e pede para ele o filho. E aí eu fico imaginando essa cena, irmão. Talvez Abraão dentro lá da casa dele, da barraca dele, lá da casa dele, e Deus fala com ele: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, vai no monte e apresenta ele para mim e entrega ele como um sacrifício. Abraão, que conhecia a voz de Deus, em nenhum momento ele vai duvidar. Você não vai perceber, nem aqui no capítulo 22 de Gênesis, ou em Hebreus, quando também Abraão é citado, ou em Romanos, quando ele é citado também, Abraão tendo dúvida, questionando a Deus na sua prova. Irmão, na prova não questione, na prova só obedeça, na prova não murmure, na prova só obedeça ao Senhor. Abraão quietinho levantou, a sua esposa não ficou sabendo, ele não falou para Sara, porque se ele falasse ia dar problema. Ele não falou para ninguém, irmão. Ele e Deus. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos cultuar o Senhor um pouquinho longe de casa hoje. Nós vamos adorar o Senhor a uns 80, 100 quilômetros longe de casa hoje. Isso leva tempo, irmão, isso custa, isso é difícil. O homem tinha mais de 100 anos.
Mas ele não duvidou que era a voz de Deus. Como é que Deus pode pedir algo assim? Deus vai pedir algo assim para alguém que tem muita fé, para alguém que confia no Senhor, para quem não duvida de que é Deus que está dizendo. Mas Abraão levantou-se e foi, e aqui tem as três figuras, Abraão, Isaque e o fogo. Eu quero colocar Abraão como pai, Isaque como Jesus, e o fogo como o próprio Espírito Santo. O que isso quer dizer para mim e para você? Que na prova de Abraão, Deus estava intimamente ligado com ele, Deus estava no controle, Deus estava presente, Deus estava agindo. E eu quero transferir isso para você nessa noite. Se você está passando por prova, seja ela qual for, Deus está no controle, Deus está intimamente ligado com você. Se você confia no Senhor e não duvida que Ele está presente, aleluia. A pessoa bendita do Senhor estava com ele, intimamente ligado com ele. Deus estava no controle dessa situação. Nada ia fugir do controle nessa situação. Abraão sai e vai sem duvidar. 3 dias caminhando. Penso que passava pela cabeça dele. A sua declaração foi de fé para o Senhor. Mas a sua humanidade, a sua carne dizia assim: como assim? Deus me prova 25 anos para receber uma bênção. E quando a bênção chega na minha vida, Ele pede. Ele me prova 25 anos, eu passo por tantos intempéries, e quando a vitória chega, Ele pede a minha vitória, a bênção que eu tanto desejava e esperava. Abraão não diz isso, irmão. Abraão não recua, ele vai diante do propósito de Deus, e ele chega no monte. Quando ele chega e vê o monte ao longe, ele diz para os seus servos: olha, ficai aqui, porque eu e o moço vamos subir, vamos adorar e retornaremos para cá. Espera aí, mas Deus não falou que é para você entregar um filho, sacrificá-lo no monte, queimá-lo para mim? Então Abraão chama Isaque, coloca a lenha sobre as costas de Isaque. Isaque, adolescentezinho, começa a subir o monte com o pai. Isaque diz assim: pai, nós temos a lenha e nós temos o fogo, mas aonde está o cordeiro? Essa é a pergunta nessa noite, irmão. Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro na sua vida? Aonde está o cordeiro na sua casa? Isaque perguntou: aonde está o cordeiro, meu pai? Olha a resposta de Abraão, muito objetiva, muito firme, muito serena e de muita fé para o seu filho Isaque. Isaque estava com a lenha nas costas amarrada, subindo o monte. Abraão estava com a tocha, e eles sobem ao monte. E nessa trajetória Isaque faz a pergunta e Abraão responde para Isaque: meu filho, o cordeiro Deus proverá para si. Deus proverá para si. Eu penso que vai passar dentro do coração de Isaque, porque estão subindo um monte, não tem cordeiro naquele monte. Eles não trouxeram cordeiros com ele, não trouxeram nem uma ovelhinha, nem um cordeirinho para poder sacrificar. E Isaque talvez já comece a pensar: sou eu o sacrifício, sou eu o cordeiro, porque não tem aonde vai surgir. Abraão disse: meu filho, Deus proverá. Diante dessa prova, eu preciso entender, e você precisa entender, se você está sendo provado ou provada, que Deus está no controle, irmão. Quantos momentos nós passamos de prova em nossa vida, de coisas que você diz assim: eu não vou suportar isso, eu não vou conseguir enfrentar essa situação, isso é maior do que eu. Deus jamais vai permitir uma prova na sua vida, jamais vai permitir uma situação na sua vida que você não possa suportar. Amém? Jamais vai permitir, porque o Senhor, Ele só vai fazer e permitir algo que eu consiga carregar, suportar na sua presença. O que vai acontecer? Abraão prepara o altar de pedras. Isaque está presenciando tudo. Por fim, não há cordeiro naquele lugar. Não há cordeiro naquele lugar, isso fala de um sacrifício humano. Jamais Deus permitiria que Abraão sacrificasse Isaque naquele monte, porque essa era a prática do povo daquela região de Canaã, que ofereciam seus filhos ao deus falso Moloque. Jamais o Eterno permitiria
ser ele comparado com Moloque. Deus estava vendo até onde Abraão ia com ele, até onde Abraão era fiel na presença do Senhor. E o que essa palavra diz para mim e para você nessa noite é justamente sobre isso. Até que ponto em nossa vida, diante da prova, diante das circunstâncias, diante da adversidade, que nós somos fiel com Deus? Até que limite em nossas vidas nós continuamos firmes com o Senhor? Até que limite em nossa provação nós somos fiel diante do Senhor? Tem um outro exemplo na Bíblia, como o de Jó, por exemplo. Um homem que também foi provado no extremo, na sua própria carne, na sua própria vida, perdeu casa, perdeu filhos, perdeu bens. Mas a Bíblia diz que mesmo sendo tentado e ainda provado e tentado, Jó não proferiu palavras de maldição contra o Senhor, suportou a prova que Deus enviou sobre ele, e o último estado de Jó foi poderoso sobre a terra. Aleluia! Quando ele se viu sem nada, ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, porque tudo que tenho, tudo que sou, vem do Senhor. Abraão tem essa mesma concepção. Ele vai manifestar uma fé extraordinária. Ele leva o seu filho, irmão. O que é mais precioso? O que é mais precioso para ele na velhice? O único filho, a promessa cumprida. O que é mais precioso Deus pede para ele, mas ele não vai titubear. Ele leva Isaac para o altar. Homens e mulheres que passaram por esse mundo, que não negaram o Senhor. Está lá na Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego. Azarias, Misael e Ananias, os seus nomes judaicos, foram provados. O rei disse: olha, quando o som do pífaro, da buzina, quando os instrumentos tocarem, todos aqueles que estão no reino devem se curvar, se dobrar diante da estátua que o rei fez. Havia 3 homens ali que compreendiam que aquilo era um ídolo falso e um Deus falso. E eles disseram: nós não faremos isso. E quando o som dos instrumentos tocaram para a adoração do rei falso, do Deus falso, aqueles homens ficaram em pé e se destacaram diante da multidão, irmão. Quando os servos do rei e o rei presenciaram que aqueles judeus ficaram em pé e não fizeram reverência ao seu Deus, foram advertidos. Mas os homens de Deus disseram: olha, isso não importa para nós. Nós não nos prostraremos e não nos dobraremos diante desse Deus falso. Vocês vão ser lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. Vocês vão ser incinerados na fornalha. Eles disseram: sobre esse negócio, ó rei, fica contigo. Se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser nos livrar, nós morreremos na fornalha. E esses homens foram lançados, nós conhecemos a história, na fornalha aquecida 7 vezes mais. A Bíblia diz que ao serem lançados na fornalha com as suas mãos atadas e os seus pés atados, nesta grande prova e tentação, quando os soldados lançaram eles no fogo, os soldados foram consumidos pelas chamas, morreram consumidos pelas chamas, e caiu os 3 dentro da fornalha ardente. E aí o rei olhando, os servos olhando, disse: olha, nós lançamos 3, mas estamos vendo 4 homens dentro da fornalha andando, como se nada estivesse acontecendo. Deixa eu falar para você, irmão, o relato bíblico diz que quando eles caíram no fogo, aquecido 7 vezes mais, se romperam aquilo que prendia suas mãos e os seus pés, só rompeu aquilo que prendia, que empreendia a sua caminhada e a sua adoração. Eles continuaram andando dentro do fogo e Deus estava lá com eles. Aleluia! Aleluia! O rei diz: nós lançamos 3, estamos vendo 4, e o quarto é como aspecto de um Deus. Sim, era o próprio Deus, estava lá com eles no fogo. Por que Deus estava lá? Porque eles não negaram e foram fiéis. Aleluia! Aleluia! Esse é contexto de fidelidade na presença do Senhor. No mesmo contexto, Daniel também, um que estava na Babilônia, esses 3 amigos de Daniel. Em um outro momento, Daniel, que era um servo fiel a Deus, foi lançado também, mas na cova dos leões, porque também foi levantado um edito real, que naquele período, para tentar pegar Daniel,
aqueles outros homens disseram: olha, que não se faça oração e não se busque por outro Deus a não ser ao rei, por espaço de 30 dias. O que Daniel fez, irmão? Daniel voltou para a casa dele, subiu. A Bíblia diz que ele, voltado para Jerusalém, com as janelas abertas, era o seu quarto, ele ia buscava o Senhor. Tem um decreto aí dizendo que você não pode fazer isso. Tem uma lei do rei que não pode. Se você for pego, você vai ser lançado na cova. Daniel continuou adorando, irmão. Daniel continuou buscando a Deus. Os homens viram, foram para o rei e disseram: olha, esse Daniel não obedece à lei, não obedece o Senhor rei. O rei pesaroso amava, gostava de Daniel, não pôde sustentar Daniel vivo, precisava cumprir a lei e jogá-lo na cova dos leões. Resumindo a história, irmão, Daniel foi lançado na cova dos leões. Pensa numa cova dos leões famintos, de vários dias sem comer. Pensa nos leões que estavam desesperados por carne. Daniel foi lançado dentro daquela cova. Não se ouviu barulho, foi colocada uma pedra sobre a cova. A noite veio, passou, quando foi de manhã, o rei não quis comer, ficou pesaroso, era amigo de Daniel. Daniel era um dos presidentes do reinado. E pela manhã, quando o rei vai bem cedinho à cova, ele pergunta: Daniel, será que você está vivo? E Daniel grita bem forte lá debaixo da cova, junto com os leões: ó rei, vive, ó rei, o meu Deus, o Deus a qual eu sirvo, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões dessa cova. Aleluia. Nessa prova, irmão, nessa prova, o que nós podemos entender? Que Daniel não negou o Senhor, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não negaram o Senhor. Daniel não foi infiel, Daniel continuou firme mesmo diante da prova. E aí Daniel ainda disse assim: olha, ó rei, sabe por que não aconteceu nada comigo? Porque eu sou inocente, eu não tenho nada contra ti, eu não fiz nada contra ti, nem contra ninguém. Eu estava buscando o meu Deus. Deus achou em mim inocência. Foi por causa da inocência que os leões não fizeram nada. Irmão, eu acredito nisso. Pode ser uma coisa assim meio boba, né? De repente lá pelas horas da madrugada, Daniel pegou um deles e deu uma arrumadinha assim, fez um travesseirinho. É uma coisa assim que eu penso, tá? Porque Daniel teve um convívio bom com aqueles leões naquela noite. Teve um bom convívio, foi como um gatinho de estimação naquela noite. A trama foi descoberta que eles queriam pegar Daniel. E aí aqueles que tramaram contra Daniel foram lançados na cova com as suas famílias. O que a Bíblia diz? Antes que aqueles homens, mulheres e crianças caíssem na cova, os leões pegaram no ar cada um deles. Isso mostra que homens e mulheres, quando são provados e mantêm a fidelidade no Senhor, Deus está junto com ele e com ela na prova. Deus está junto com você diante dessa circunstância, meu irmão, minha irmã. Deus está junto com você. Abraão tinha essa convicção. Abraão disse assim: nós vamos lá adorar e nós vamos voltar. Espera aí, eu estou contrariando aquilo que Deus falou. Deus falou que é para poder matar o filho e colocar fogo. Não, nós vamos lá adorar e nós vamos voltar. Há uma certeza de fé. Tudo bem que Deus pediu isso aí, mas eu conheço Ele. Eu conheço Ele. Ele pediu esse negócio para mim, mas isso aí não vai prevalecer. Eu sei que isso aí é algo que Ele está fazendo comigo só para me ensinar ou para provar o meu coração, para ver o que está passando por dentro. Mas espera aí, pastor, mas Deus não é onisciente, Ele sabe o que passa aqui dentro, Ele sabe. Abra sua Bíblia aí rapidinho, Deuteronômio no capítulo 8. 8 de Deuteronômio, versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não.
e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia. Irmão, Deus diz: todos os mandamentos que eu dou para você hoje, que eu ordeno para você guardar e fazer, praticar, para que você viva obediência à palavra do Senhor, para que você possa possuir a terra, ser abençoado, você precisa ser obediente à palavra. Depois ele fala assim: lembra do caminho que você passou pelo deserto, o Senhor te guiou no deserto, esses 40 anos, e nesses 40 anos o Senhor também te humilhou. Deixa eu falar para você uma coisa da humilhação, irmão, que às vezes a gente não entende. Essa palavra humilhar vem da raiz de humildade. Deus estava fazendo o seu povo se tornar um povo humilde. Humilhar aqui não tem a conotação de derrubar a pessoa, humilhar na lama a pessoa. Não era isso que Deus estava fazendo. Deus estava fazendo o seu povo se tornar um povo humilde, um povo que ouvia a sua voz, um povo que não era arrogante, prepotente, orgulhoso, um povo humilde. Eu te levei para o deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração. Aí eu faço a pergunta: Deus não sabe agora o que está no seu coração? Deus não sabe agora o que está no meu coração? Sabe, Ele está aí ouvindo agora o seu coração, ouvindo o meu. Aí Deus disse: para saber o que estava no seu coração, eu humilhei você, provei você, se você guardaria os mandamentos ou não. Olha aí, se você guardaria os mandamentos ou não, a palavra. Aí Deus vai mais além, e te humilhou de novo, fez você humilde, fez você dependente. Eu deixei você ter fome, você queria comer, você não tinha como comer nada, não tinha nada, pela força do seu braço você não conseguiu. Eu sustentei você com o maná que veio do céu. Tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Irmão, preste atenção. Deus onisciente, sabe todas as coisas, mas Ele está dizendo aqui para o seu povo: olha, é para te dar a entender, é para você saber, para que você possa saber. Para eu saber, para você saber, nós precisamos viver, irmão. Nós precisamos passar por lá. Deus já sabe, mas eu não sei, e para eu saber, eu preciso passar por lá. Por isso que Deus disse: olha, para você saber, para você entender que você não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dependência do Senhor. Você precisa ser dependente de mim, você precisa observar a minha palavra e ser dependente de mim. Você precisa entender isso. E muitas vezes, irmão, só com a prova para entender, só sendo provado para entender. Está lá Abraão com a sua grande bênção, a sua grande vitória. Deus diz: dá para mim, me devolve o que eu dei para você. Irmão, eu sempre comparo isso. Dá para o seu filho o que ele mais gosta, o que ele mais está desejando. Depois você pede para ele de volta, para você ver a reação dele. Dá de volta o seu presente, Abraão. Abraão foi e não negociou, irmão, porque mesmo nas suas provas, ele manifestou obediência. Foi 3 dias, idoso, caminhou, foi em obediência a Deus, 3 dias de caminhada, 80, 100 quilômetros, ofereceu esse culto a Deus. Abra sua Bíblia agora em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a Bíblia está falando aqui? Que eu preciso apresentar a minha vida, o meu corpo, como estamos aqui nessa noite, como um sacrifício vivo. Vai sacrificar sim o meu ego, o meu orgulho, tudo que eu sou, que contraria Deus, no culto. Esse é o lugar do sacrifício. É para onde Abraão estava levando Isaac, estava indo também. Nesse lugar eu vou ser confrontado por Deus.
Eu passo por prova, passo por circunstância, Deus está junto, está no controle, mas Deus está provando a minha vida, está forjando o meu caráter, está mudando o interior da minha alma, porque Ele tem novos planos, um novo propósito, uma nova visão, aleluia, algo grande para mim e para você. Para que Deus vai provar alguém, pastor? Sim, para mudar muita coisa, entregar algo novo na sua vida. Vai provar por provar só? Não, vai provar para te aprovar. Quando você faz uma prova na escola, passou, tirou a nota lá 7, tirou a nota 10, glória a Deus. Segue o teu caminho, meu filho, vai para a próxima série. Mas se você não passa, se você reprova, volta lá no final da fila, vai ter que fazer de novo. Agora estamos no culto e vamos nesse lugar de celebração e adoração. Somos um sacrifício. Sacrifício, irmão, não tem direito, ele é jogado ali, ele vai ter que queimar. Ele vai ter que queimar e Deus vai receber aquela oferta. Estamos aqui como Abraão foi para o culto, foi celebrar e entregar o seu filho, o culto racional. Nesse culto racional eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou ouvindo, eu sei o que Deus está falando, eu sei qual é o propósito dele. Ah, mas não é fé? Sim, é fé, mas eu vou sair daqui com fé nessa noite, você também. A sua fé vai ser elevada nessa noite. Você vai embora para sua casa, está na prova, você vai ficar dando glória a Deus, irmão. Vai ficar dando glória a Deus. E você vai passar por cima. Amém? Deus vai te dar a vitória. Lembra do louvor do Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. E aí, estamos nesse lugar. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Sim, eu sou sacrifício no culto. Deus está trabalhando na minha mente. Eu venho na igreja, eu não venho por acaso. Eu não venho para receber uma bênção não, irmão, isso é muito pobre. Aí eu vou lá na igreja para receber uma bênção, uma vitória. A sua vitória é Ele, a sua bênção é a presença dEle na sua vida e na sua casa. Aí nós viemos aqui para adorar o Senhor, para nos render diante da glória dEle. Isso é culto, sou confrontado, sou transformado, sou lapidado por Deus. É o sacrifício não é você colocar nada aqui dentro, não, irmão. O sacrifício é você, eu. O que vai acontecer no versículo 2? E não vos conformeis com este mundo. Não vou me conformar mais com este mundo. Não vou me conformar mais. Eu não vou tomar mais a forma desse mundo, não, porque a minha visão, o meu padrão, o meu paradigma não é esse mundo. É o Evangelho, é a verdade, é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. E não vos conformeis com este mundo. Não tomo mais o contorno, a forma da vida mundana, da sociedade caída, não. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformado. Transformai-vos aqui é metanoia no grego, a transformação de mente, uma nova mente, uma renovação, um novo ser. Nós comparamos aquela lagartinha lá, asquerosinha que está andando no chão, sobe numa árvore, para numa galha, e daqui a pouco ela está no casulo e sai uma borboleta. É um outro ser, uma transformação, é um outro homem, uma outra mulher, é uma outra pessoa que está ouvindo a Deus, está seguindo a Jesus, tem um caráter transformado, uma mente transformada, mesmo diante da prova, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu vou experimentar Deus? Como é que eu vou experimentar a vontade de Deus? Se a vontade dele é boa, agradável, perfeita. Boa, agradável, perfeita. Como que eu vou experimentar Jesus? Experimentar o Evangelho? Vontade. Vontade de quem? A minha? A sua? A vontade de Deus. Deixa eu falar para você, querido. A vontade de Deus é melhor do que a minha e do que a sua. Amém? A vontade de Deus sempre vai ser melhor do que a minha e do que a sua. Na minha e na sua vontade, nós não entregamos o Isaac. Na minha e na sua vontade, nós negamos o Senhor. Na minha e na sua vontade, nós recuamos. Mas na vontade do Senhor, nós somos uma entrega contínua diante dEle. Abraão foi sem titubear e disse: Deus proverá o cordeiro para si. Quando ele está para imolar o seu filho, irmão, Deus brada do céu. O anjo do Senhor é a própria personificação de Cristo. O anjo do Senhor brada desde o alto dos céus e diz: Abraão, Abraão, não faças tal, não toque nesse moço. E aí uma palavra muito solene vai vir de Deus, porque Deus diz assim: porque agora eu sei que você teme a Deus. Porque agora eu sei que você teme a Deus. Deus não sabia que ele temia o Senhor?
O Senhor sabe de todas as coisas. Sim, irmão, até ele levantar o cutelo e executar o que Deus fez. Agora eu sei que você é capaz de fazer. Agora eu sei que você faz tudo por mim. Agora eu sei que eu estou acima de tudo em sua vida. Entendeu? Eu sei que você não me nega, que você vai até o fim por mim. Que eu sou o primeiro no seu coração, eu sou o primeiro no seu espírito. E aqui eu termino, Romanos capítulo 4, versículo 3 diz assim: pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Se tornou como um justo na terra, por crer no Senhor e sem duvidar em nenhum momento. E um outro texto, Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Sabe o que Abraão pensava? Eu posso até imolar o meu filho e matar, mas Deus vai ter que ressuscitar ele. Sabe por quê? Porque Deus tem promessa através da vida dele, ele não vai ficar morto. Ah, o Senhor está pedindo, é para imolar, eu vou imolar, Senhor, vai doer no meu coração, mas eu sei que o Senhor vai ter que levantar ele, porque é nele que o Senhor vai cumprir a promessa. Amém? Deus quer saber onde está o seu coração nessa noite, e se ele é primeiro na sua casa. Essa prova vai passar, amém? Deixa eu falar para você nessa noite, pela fé, Deus proverá. Deus proverá, meu irmão, Deus proverá, minha irmã. Fique firme em obediência na presença do Senhor, porque Ele proverá. Vamos nos colocar de pé, agradecer o Senhor por essa noite. Glória a Deus. Ele é Deus de promessa, Deus de fidelidade. Coloque a sua mão no seu coração, ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nós te exaltamos nessa noite, Senhor. A tua palavra é tão poderosa, como uma espada de 2 fios, que vai entre juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito, Senhor, para promover a tua glória, promover a tua direção, Senhor, em cada um de nós nessa noite. Que a tua palavra, que foi ordenada pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, pelo fogo vivo, nessa noite seja acesa no nosso espírito, que se cumpra cada uma das tuas palavras, Pai, em nome de Jesus. Aqueles, ó Pai, filhos e filhas que estão passando pela prova, estão declarando nessa noite, ó Pai, a dependência no Senhor, estão dando glória a Deus, porque o Senhor está no controle, está presente, Senhor, em nossas vidas. Nós te exaltamos nessa noite na beleza da tua santidade. Senhor, confirma a tua bênção, confirma a vitória sobre a tua igreja, os teus filhos nessa noite. Pai, aquele que está enfermo nessa noite, eu te peço com as tuas mãos, Senhor, toca curando, repreendendo a enfermidade, seja na alma ou no corpo, Pai. Teu filho e filha seja restaurado, liberto nessa noite. O teu nome seja exaltado, Jesus. Te damos toda a glória nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos mais uma vez. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas, e dizemos graças a Deus por Cristo e pelo Evangelho.